Trata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Fale com o seu médico. Herpes zoster. Você não precisa sentir na pele. Essa dor. Acesse herpeszosterbr.com.br e saiba mais. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. Agora bem bom dia você, meu querido ouvinte da Band News FM, eu sou o Luiz Megali. Vamos juntos até as 9h25 da manhã com muita informação e prestação de serviços nesta quinta-feira, 21 de março de 2024, outono brasileiro. Time de colunistas da Band News, escalado hoje com Mônica Bergamo, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Felipe Killing da Europa e Yes or No? Hã? Não. Só em abril agora. É, o Killing fez uma viagem longa lá no Nossa, Japão, depois só vai voltar. parou hoje. Vai ficar um bom tempo longe de nós. Eduardo Barão dos Estados Unidos, Rodrigo Moreno de Brasília, Juliana Rosa com os números da economia, Renato Meirelles com os números que explicam nossa vida, nosso país, nosso mundo. No estúdio sempre a melhor e mais independente análise, porque onde está Carla Pigata? Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia pra Sheila. Quinta-feira, dia de TBT. E aí, já escolheram as fotos? Vocês querem usar para recordar algum momento do passado, distante ou recente? Se você pudesse reviver outro momento, Luiz Megali, da sua vida, escolhe agora. TBT. TBT é Throwback Eu Show. sei o que é TBT. Significa assim. Throwback Tuesday ou Thursday. Throwback Thursday. É que eu tô agora com um aparelho no Quinta-feira de recuerdo. Isso, recuerdos. É pra você relembrar algo, pega uma foto que te remeta a algo positivo e aí você posta dizendo, ó, isso já aconteceu, hashtag TBT. E aí? O que voltaria pra você? São Paulo, Tricolor Paulista 1992? Isso, olha, Tá bom. ótima ideia. Cara, eu sempre gosto de fazer das viagens. É sempre gostoso, né? Reviver, sempre querer estar de volta naquele lugar. Aquela folguinha, né? Tempo do trabalho. Será? Bom. Vou escolher então o final da Libertadores de 2005 no Morumbi, 4x0 contra o Atlético Paranaense. Acha essa foto pra postar, você tem? Não. Na época eu não tinha nem celular, eu fui a última pessoa que eu conheço a ter celular. Mas o TBT tá bem aqui, ó. Boa. Né? Tá aqui. Isso aqui importa. TBT do útero da minha mãe, seria o meu hoje, Marcelo. Boa, Marcelo. Volta pra lá. Aquela posiçãozinha confortável, né? Em que nada pode acontecer com a gente, em que não tem congestionamento, em que não tem, enfim, notícia ruim, não tem guerra na Gaza, na barriguinha da mãe, tudo é felicidade. Saudade do que a gente ainda não viveu. É pra você, cara. Mas tu lembra se Maravilhoso. Essa frase aí entrou num contexto tão esquisito, né? Vamos deixar pra lá. Total. Mary, de 13 anos, está chegando na escola agora. A Mary é filha do Oswaldo e da Mary. Acho que sim. Está escrito Oswaldo filho. Mary? E Mary de São Caetano. E sabe qual é o nome do vô da Mary? Mary. Ah, tá. Né? Vovaldo? É o Oswaldo, o pai é o Oswaldo filho. Legal, acordou com o pé esquerdo, deu cortada na cara. Não dei não. Aqui não... Ainda não, calma. Não, tá guardado. Adoro. Isso é pra segurar a audiência, né? Claro. Mais tarde tem. Olha que maneiro. O Cacá Barbosa, nosso Cacá lá de João Pessoa, mandou uma fotografia dele entrevistando a Sheila. Sério? Foi ele. Olha o Cacá, cara, segurando o Nossa, microfone olha o tamanho aqui. do cabelo da Sheila, gente. Band News. Gente, tava horrorosa. Eu olhei, não Tava mesmo. Band News FM estreia hoje. Nossa, com uma risada de bruxa, desculpa. Estreia hoje em João Pessoa. Olha lá, matéria da TV. Olha só, Lembra gente. disso? Lembro. Olha que massa, cara. E aqui ele entrevista no Boixá. Também. Boixá vai Legal. ancorar a estreia da Band News no Largo da Gameleira. Foi, então. Foi lindo, foi legal demais. O Cacá Jovencito aqui. Um abraço, meu irmão. Vamos nessa? Posso com mais beijos? Eu nem dei bom dia pra ninguém, né, gente? Saí falando, né? Bom dia pra todo mundo. Finalmente, enfim, sejam todos bem-vindos. Já aparece. Bom dia, pessoal. Tô levando meu filho Bernardo pra escola junto com os amigos. Ou a gente tem Bernardo pra caramba. Tem no Bernardo vídeo, pra ou caramba. é o mesmo. Não é o mesmo.
Tá indo junto com os amigos Léo e Letícia. Eles têm 11 e 9 anos, sempre esperam um galo para entrar na escola. E se vocês mandarem um oi, eles vão ficar muito felizes. Então, um beijo pro Léo, pra Letícia e pro Bernardo. Beijo grande, boa aula, gente. Agora corre. A Mari amou, a Mary amou, e a mamãe é a Kátia, tá? Eu tenho... Não, isso aqui é sacanagem, eu não vou ler não. O Celso Madruga do Rio de Janeiro. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. A defesa de Robinho promete entrar com recursos para evitar o cumprimento da prisão no Brasil da condenação por estupro na Itália. O Superior Tribunal de Justiça homologou ontem a sentença do país europeu de 9 anos de prisão com um placar de 9 votos a 2. O STJ confirmou a possibilidade de transferência da execução da pena e estabeleceu regime inicial fechado para o cumprimento dessa condenação. Apesar dessa possibilidade de recurso, a Corte entendeu que esses recursos não possuem efeito suspensivo, ou seja, eles não são capazes de impedir o cumprimento da decisão. Assim, o tribunal determinou que a Justiça Federal de Santos deu início imediato ao cumprimento da sentença homologada. Quer dizer, Robinho deve sim ser detido, ele deve ser preso, a menos que a defesa dele consiga aí um habeas corpus entre hoje e os próximos dias, até que a Justiça de Santos determine o cumprimento dessa prisão. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, votou pela confirmação da transferência da pena e disse que negar esse entendimento representaria impunidade. Defender que não se possa executar aqui a pena imposta em processo estrangeiro, portanto, é o mesmo que defender a impunidade requerida pelo crime praticado. Negar a transferência da pena do requerido, pelo simples fato de se tratar de brasileiro nato, poderá acarretar consequências gravosas à relação internacional Brasil-Itália. O advogado Carlos Nicodemos falou em nome da União Brasileira de Mulheres, que atuou como amicus curiae no julgamento. É uma expressão em latim que representa uma entidade que não tem envolvimento direto com o caso, mas que é autorizada pelo tribunal a participar dos procedimentos. O representante da entidade falou na tribuna que Robinho teve todas as garantias legais para se defender ao longo do processo na Itália. O advogado Carlos Nicodemos diz que o julgamento representou uma defesa dos direitos humanos das mulheres no momento em que os direitos delas são banalizados. Primeiro, que nós não estamos inovando nesse procedimento. Segundo, que todas as garantias individuais foram dadas ao requerido. Terceiro, que trata-se de uma questão, acima de tudo, de direitos humanos das mulheres. Num quadro em que se normaliza, em que se banaliza o estupro e a violência contra elas. Robinho foi condenado pela justiça italiana em 2017, com sentença transitada em julgado em janeiro de 2022. O atleta recebeu a sentença de 9 anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate em Milão, cometido em 2013. Como o jogador voltou ao Brasil antes do término do processo, a Itália requereu a homologação da sentença e a transferência da execução da pena com base no tratado de extradição firmado entre os dois países. Ao STJ, a defesa do atleta alegou não ser possível a homologação porque, entre outros pontos, o tratado de extradição não teria previsão expressa da transferência de execução de penas. O advogado de Robinho rechaçou as alegações de que a não homologação da sentença represente impunidade. José Eduardo Rangel de Alckmin defendeu que o cliente dele seja processado no Brasil. Isso não representa de forma alguma impunidade. Ele terá o direito, como qualquer cidadão brasileiro, qualquer, de ser processado no Brasil e aqui responder perante a justiça brasileira pelos atos que lhe são imputados, mas é no Brasil. Após a sessão, José Eduardo Rangel de Alckmin afirmou que Robinho não deve resistir à prisão. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, explica que o mecanismo de embargos de declaração usado pela defesa do jogador não altera o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não têm o objetivo de modificar o conteúdo da decisão proferida pelo tribunal, mas para esclarecer
eventuais pontos controvertidos, sanar eventuais omissões consistentes no julgado que foi feito, sanar eventuais obscuridades também. A defesa, portanto, anuncia a oposição de embargo de declaração, pedindo ao Superior Tribunal de Justiça alguns esclarecimentos, mas esses embargos não têm o poder de modificar o julgado. O professor Gustavo Sampaio considera também que a tendência é de que os ministros não aceitem um recurso apresentado pela defesa do jogador. Embora caiba recurso extraordinário para a hipótese de inconstitucionalidade de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que não me parece ter ocorrido, como o recurso cabível é o extraordinário, que não é o recurso ordinário, a impressão que tenho é que não se concederá efeito suspensivo a qualquer providência. Portanto, acho que a decisão do Superior Tribunal de Justiça será tão logo sejam tomadas as providências pela Vara Federal no cumprimento do ofício enviado, a decisão será tão logo cumprida. Para ficar claro que, então, esse recurso é aquela apresentação dos tais dos embargos, né? Embargo de declaração, embargo de não sei o que lá, basicamente seria para tentar atrasar o início do cumprimento da pena. Como ela é imediata, então é possível que, primeiro, a Justiça determine a prisão dele, né? Esse juiz federal de Santos determine a prisão, e aí na sequência é que a defesa entraria com esse pedido de revisão, de embargos, mas é uma coisa muito técnica, né? E que aparentemente não deve surtir nenhum efeito, né? Posso falar os nomes aqui? Vamos lá, até porque tem ouvinte perguntando quem votou como, né? Além do relator, Francisco Falcão, votaram pela homologação da sentença os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Luiz Felipe Salomão, Mauro Cândido Del Marques, Isabel Galotti, a única mulher, né, presente aí nesse julgamento, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva e Sebastião Reis Júnior. O ministro Raul Araújo abriu divergência e foi seguido por Benedito Gonçalves. Robinho não se manifestou até agora, né, sobre o resultado do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Desde a condenação pela Justiça Italiana, ele tem se mantido de maneira reclusa em Santos. Antes disso, não, né? Ele aproveitava a vida, ia curtir, mas desde a condenação ele tem se mantido de maneira reclusa em Santos, fez algumas poucas aparições públicas e agora a Justiça... Uma delas no Santos, e a gente falou disso aqui, né, da cerimônia que houve por lá e pegou muito mal, inclusive, né? Santos que quase trouxe o Robinho de volta para jogar. Vocês já pensaram nisso? Agora a gente lembra assim, fala que absurdo. Quem foi que teve a ideia genial do andamento nisso, né? Pois é. Bem, a Justiça Federal da cidade do Litoral Paulista, Santos, né, deve dar início imediato ao cumprimento da sentença homologada pelo STJ. Ele está em Santos, né? Essa informação de que Robinho está em Santos. E ontem, quando saiu a decisão, a expectativa é de que haveria o cumprimento imediato. Houve aquela concentração de repórteres na porta da casa onde fica o Robinho e tal. Ainda tem muita convicção de que ele estaria por lá, mas até agora não houve esse cumprimento, né? Então é um já que não é tão já assim, pelo jeito. Pode ser já, pode não ser já. Então, previsão do tempo. É aquela brincadeira lá, 50% de chance, sim ou não. Ele pode ser preso agora? Ele pode ser preso agora, mas é possível que ainda haja, além dos embargos, ainda haja alguns recursos pendentes. É possível que haja, não, há recursos pendentes que ainda podem ser levados ao STF. Dificilmente vai demorar, é um caso que a opinião pública está acompanhando muito de perto, não deve ficar engavetado por muito tempo no Supremo, mas é provável que a gente não veja nas próximas horas Robinho ser preso, de fato. Mas, de novo, isso pode acontecer, tá? Então, é uma incerteza. A gente vai voltar ao assunto. Enquanto isso, a gente fala de Daniel Alves. O jogador pode deixar hoje a prisão na Espanha com o pagamento da fiança estipulada em 1 milhão de euros. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, havia a expectativa de que ele pudesse sair ontem mesmo, só que a defesa do atleta não teria entregue o dinheiro a tempo para que o procedimento fosse realizado ainda na quarta-feira. E também, de acordo com o diário La Vanguardia, os recursos para a fiança seriam providenciados pelo pai de Neymar. No entanto, o jornal Folha de São Paulo diz que a advogada de Daniel Alves estaria tentando conseguir a quantia necessária para a soltura, buscando a liberação de fundos bloqueados junto às autoridades espanholas. A publicação brasileira afirma que a informação foi obtida junto a fontes da defesa do condenado. Ontem, a Justiça de Barcelona concordou por 2 votos a 1
com o pedido de liberdade para o atleta enquanto se aguarda pela sentença final. O magistrado que votou contra a soltura ressaltou o risco de fuga para o Brasil. Por isso, para a concessão de liberdade provisória foram estabelecidas algumas condições. O jogador deverá manter pelo menos 1 quilômetro de distância da vítima. Ele também teve os passaportes apreendidos, está impedido de deixar a Espanha e vai ter de comparecer ao Tribunal de Barcelona quantas vezes for solicitado. A advogada da vítima se diz indignada com a decisão da Justiça Espanhola que permitiu a liberdade provisória ao jogador com o pagamento de fiança. Esther Garcia deu a declaração ontem em entrevista a uma rádio catalã. Ela também afirmou que a determinação judicial faz parecer que existe uma justiça só para os ricos. A advogada considera que a decisão contraria outros entendimentos da mesma corte, no sentido de manter prisões como a de Daniel Alves, para evitar o risco de fuga. Muito surpresa, muito surpresa. Estou muito surpresa e muito indignada, porque parece que há uma justiça só para os ricos. O tribunal geralmente confirma a prisão preventiva para evitar o risco de fuga, mesmo em casos menos graves. Daniel Alves foi condenado no mês passado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher no banheiro de uma casa noturna em Barcelona. E o Neymar, hein? Posso falar uma coisa do Daniel Alves, rapidinho? A Pode. gente fica às vezes meio confuso, só assim, reforçando que a condenação dele não caiu. Ele não foi inocentado de nada. E a prisão ele vai ter que cumprir, sim, mais pra frente. Mas o que a justiça permitiu foi que ele pague essa grana, né, 5 milhões e meio de reais, o equivalente, para ficar em liberdade enquanto os recursos correm. Então ele não foi inocentado, é importante a gente dizer isso, né? Ele não vai ficar livre para sempre, não. Muito provavelmente a gente deve assistir a Daniel Alves sendo preso de novo, e acho que em breve. Para cumprir o restante da pena, né? Pelo seguinte, Quanto essa tempo? pena estipulada... 4 anos e meio. Mas ele já permaneceu preso boa parte dessa pena. Então isso é descontado da pena que saiu do julgamento dele, né? Então, se voltasse preso, não será pela totalidade dos 4 anos e pouco a que ele foi condenado, né? Mas não foi inocentado, fique claro. E o Neymar, hein? E o Neymar? Vou dar um depoimento bem pessoal aqui. Eu tento, obviamente, monitorar e controlar quem são os ídolos das minhas crianças. Especialmente do menorzinho, né? Que está começando a ter ídolos agora. Os ídolos deles são todos os jogadores que jogam no São Paulo, do 1 ao 11, e o Neymar. Neymar Júnior, apaixonado pelo Neymar. É mesmo? E eu não alimento, porque eu acho que o Neymar é um péssimo exemplo de ser humano, um péssimo exemplo de jogador de futebol. Obviamente eu não estou falando da habilidade dele como jogador, é um craque, é um gênio, é um milhão, mas como alguém que não respeita o esporte. O Neymar é uma pessoa que não respeita o esporte, faz mal ao futebol. Por que eu digo isso? Meu guri adora jogar bola, obviamente. E a molecada, eu vou ver o jogo da molecada, você não pode tocar no garoto, ele se joga no chão, bota a mão no joelho e sai rolando, que é uma coisa que a gente eu nunca fiz isso na minha vida. Perguntei pro meu pai, ele falou, isso não existia. Você rola no chão, aliás, quem se machuca não rola no chão, né? Quem se machuca, se machuca. Porra, eita, cara, traz essa baca, né? Não fica rolando pra um lado pro outro, isso não existe. Isso é teatro puro. E o Neymar é uma espécie de Marlon Brando do teatro do futebol, da arte de enganar o árbitro, da arte de querer levar vantagem, tentando iludir árbitros, torcedores, enfim, É a dissimulação. um desrespeito ao esporte. Considero que esse cara é um desrespeito ao esporte que eu tanto amo. Rebatizando a lei de Gerson. Agora é lei de malandro, Neymar. É um malandro, Não é? que tenta Então, levar vantagem. Ele nem precisava disso, mas ele faz. E a molecada vai lá e imita. Né? Tem uns que rolam melhor, tem uns que rolam pior, e querem aprender a rolar direitinho. E aí eles vão lá e batem a mão no chão e reclamam do árbitro, que nem existe, porque não tem árbitro naquele jogo, mas ele vai lá e peita um árbitro imaginário. É isso que esse cara está deixando de legado no futebol brasileiro. Meu ídolo no futebol é o Zico. Imagina se o Zico faria um troço desses. Neymar faz. E eu faço muita campanha anti-Neymar em casa. Campanha anti-Neymar, mas eu não bloqueio o Neymar em casa. Ele tem camisetas com o nome do Neymar, eu dei de presente uma do Barcelona, depois dei uma da seleção brasileira. Ele gosta, vou fazer o quê? Agora eu tô pensando em banir. Da mesma maneira que eu bani Daniel Alves em casa. Eu falei, moleque, aquelas camisetas que a gente tem do Daniel Alves,
a gente não pode mais usar, porque esse cara fez uma coisa muito feia. O Neymar, além de todo esse mau exemplo, ele tá dando dinheiro para colocar em liberdade uma estupradora. O Neymar está tirando alguns milhões da própria conta para oferecer o máximo de liberdade possível para um estuprador. É isso que ele está fazendo. Não importa que é o melhor amigo dele. Eu pensei muito nisso ontem. O melhor amigo é o Barão. O melhor amigo que eu tenho na minha vida é o Eduardo Barão. Né? Que os outros que estão me ouvindo agora me desculpem, mas eles sabem que a gente tem uma relação especial. Eu faria o mesmo pelo Barão? Olha, eu faria quase tudo. Quase tudo. Mas não, eu não tiraria do meu bolso dinheiro para livrar ele de uma cana merecida por ele ter estuprado uma pessoa. Não, jamais faria nada parecido, mas se fizesse, dessa vez, eu conversaria com ele e diria que ele não poderá contar com a minha ajuda, porque o melhor, inclusive para ele, é que ele cumpra essa pena. Um homem. Neymar não. Neymar, se pudesse, daria mais dinheiro para que Daniel Alves não precisasse cumprir um único dia de cadeia. Essa é a moral do Neymar. E a cada vez que a gente fala de Neymar aqui, o cara, é só porque ele é bolsonarista. Não seja idiota. Não seja idiota. Lembra que eu falei que os ídolos do meu garoto são todos que vestem a camisa do São Paulo? Lucas Moura é tão bolsonarista quanto o Neymar. Eu tô me lixando em quem esses caras votam. Agora, não é surpresa para mim em quem ele vota. Pelo comportamento, pela maneira de ver o mundo desse homem que se recusa a crescer, que se recusa a melhorar. Dorival, faça um favor a esse país, faça um favor a você mesmo, a sua carreira, e toque esse cara para fora da seleção. Chega de Neymar na nossa vida. Eu não aguento mais esse cara. Que figura detestável é Neymar, e principalmente o Neymarzão. O Neymarzão. Porque ninguém chama de Neymar Júnior, mas ele bota lá na camisa o Neymar Júnior, porque Neymar sou eu. Aquele inútil do pai do Neymar. Que só serve pra isso mesmo, pra tirar bandido da cadeia. Lamentável, figuras deploráveis, sumam. Pelo amor de Deus, façam um favor ao Brasil, sumam. Me desculpem, mas é demais. É o ídolo do meu filho dando dinheiro pra tirar estuprador da cadeia. É demais, né? Eu não conseguia dormir hoje de noite. De tanta raiva, cara. Perdão pelo desabafo. Imagina, Dorival. Eu imagino que ele já tava com isso na cabeça. E ó, faz tempo, né? Alguns anos, uma boa década aí, o Dorival já enxerga isso de longe. Acho que chegou a hora, né? Então, de dar uma... de cortar as asinhas de quem merece, de quem não merece. É difícil convencer a criança que o ídolo é de barro. O cara, ídolo é o Messi. Esse cara respeita o futebol. Cristiano Ronaldo, olha o quanto ele se esforça para ser melhor a cada jogo. O Neymar é inútil. Tem um dom que Deus deu a ele e que ele usa da pior maneira possível. É uma figura lamentável, esquecível. E é isso. Vou dar um abraço então pro René Simões, que foi quem fez, né? Quem proferiu aquela frase do "estamos criando um monstro". Aquela é a frase do Neymar. Então, beijo pra René. É verdade. Quando eu ouço os meus sobrinhos de 7 anos, tem quase a idade do Marcos, né? 8 anos. Eles fizeram 8. Então é essa a diferença. E aí eu pergunto quem é o ídolo, né? Ronaldo. Eu falo, rapaz, vocês não viram o Ronaldo jogar? Tem YouTube. Tem as suas questões também. Tem suas mas questões. Respeita o futebol. Também acho, concordo com o você. Ronaldo. É um cara do bem. Fenômeno. Ele é um cara do bem. Ele é mais do bem. Né? Não dá pra comparar um com o outro. Bom, vamos voltar para o Congresso Nacional agora, porque a quarta-feira foi marcada por votações importantes na Câmara dos Deputados. Na área da segurança pública, os parlamentares aprovaram, em votação simbólica, o projeto de lei que aumenta muito as restrições para a saída temporária de presos. Agora, o texto vai para as mãos do presidente Lula, que decide se sanciona ou veta esse texto ou partes desse texto. Também de maneira simbólica, os deputados aprovaram um projeto que faz modificações no novo ensino médio. Quem explica melhor o que é que foi votado, conta tudo pra gente agora, é o Rafael Procópio, falando ao vivo direto de Brasília. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos lá, né? Vamos começar por essa questão aí da saída temporária ou então da saidinha, que está bem perto aí de ser finalizada. Como vocês acabaram de dizer, a proposta foi aprovada ontem em votação simbólica lá no plenário da Câmara dos Deputados e por parte da base do governo não foi apresentada qualquer tipo de resistência. O texto mantém a mudança que foi feita no Senado Federal, que prevê o benefício apenas para detentos que querem estudar ou fazer um curso técnico profissionalizante.
O objetivo é garantir que os presos consigam ser reinseridos no mercado de trabalho ao fim da pena. Hoje, os detentos têm direito a 5 saídas temporárias por ano, sendo 5 fora da prisão em datas festivas como Dia das Mães, dos Pais e também Natal. Cada vara de execução penal agora de cada estado vai poder decidir se concede ou não o benefício. Esse projeto, pessoal, ele estava parado há 10 anos no Congresso Nacional, mas ganhou força recentemente, infelizmente com uma série de casos que terminaram em morte. Só para a gente ter uma noção, em janeiro agora, esse foi um dos casos mais emblemáticos, inclusive. Um policial militar de BH acabou assassinado por um detento que estava usufruindo da saidinha durante uma perseguição após o roubo de um carro. Inclusive, parlamentares da oposição têm a intenção de nomear aí simbolicamente o nome a lei com o nome desse policial militar que acabou assassinado. O relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, do PL aí de São Paulo, que também é secretário de Segurança do Estado, argumenta que muitos detentos saem e acabam não voltando. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Bom, com os dados recentes do Natal do ano passado, quase 57 mil detentos do regime semiaberto saíram para passar o feriado com a família em todo o país e cerca de 3 mil não voltaram. Como esse caso já tramitou nas 2 casas legislativas, Câmara e Senado, resta apenas a sanção ou veto do presidente da República. Em caso de veto presidencial, a proposta volta para o Congresso, que analisa os próprios vetos aí dados pelo Poder Executivo. E agora, falando sobre o novo ensino médio, vai ficar agora com o Senado a análise. Pelos próximos meses, não tem uma data específica de quando esse projeto vai ser analisado pelos senadores, e também foi aprovado pela Câmara dos Deputados em uma votação simbólica, que a gente não tem a contagem ali dos votos, mas sim o todo daqueles que estão presentes no plenário aprovam. Então é mais uma questão de sim ou não do que uma contagem de votos. Essa matéria ela foi repensada e chegou-se a um consenso depois de muita negociação envolvendo o governo e o relator do texto, que é o deputado e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Inclusive,